hoje aqui para celebrar também esse dia especial, esse dia que nós nos encontramos também na presença do nosso Deus para juntos celebrarmos esse tempo especial da Quinta-feira da Paixão, né? Tempo que nós lembramos também do amor de Cristo por nós, lembramos daquilo que Ele fez por nós. Na Quinta-feira da Paixão, nós lembramos de forma especial dois momentos na qual Jesus teve antes de ir para a cruz, que foi o momento do lava-pés e foi o momento também da Santa Ceia com os seus discípulos. Logo depois, Jesus foi ao Getsemane para orar. E por isso, o tema deste nossa celebração aqui da Quinta-feira da Paixão é um convite à oração. Nós queremos ter uma noite de oração, nós queremos ter uma noite também de nos colocar na presença de Deus. E eu gostaria de convidar vocês a cantarmos um hino. Eu vou colocar aqui na projeção, aqui nos comentários, se você quiser cantar este hino conosco, né? Nós queremos assim também cantar este convite à oração, este convite à presença de Deus. Eu vou colocar aqui nos comentários, você também pode assim cantar junto conosco, acompanhar este hino, enquanto a gente também vai aguardando mais pessoas chegar também aqui entre nós. Ao orar no Senhor, vem encher-nos com o seu amor. Nós queremos cantar este hino. Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, como outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Ao orar no Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, como dos irmãos, nos unimos aqui em oração. E assim, em oração, eu convido para nós termos uma palavra com Deus, falar com o nosso Deus, buscar a presença dele também. Eu convido para juntos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós chegamos agora também na tua presença, ó Pai, nesta noite de Quinta-feira da Paixão. Nós chegamos à tua presença, Senhor, para também encontrar na tua presença, no teu agir, na tua palavra, aquilo que precisamos para as nossas vidas, principalmente diante da situação que estamos vivendo, mais uma vez, como família, como comunidade, como profissionais, como pessoas que precisam trabalhar, como pessoas que precisam se cuidar, se privar. Tu sabes que gostaríamos tanto, Senhor, de hoje estarmos na tua casa, reunidos como igreja, para também buscar a tua presença e celebrar esse tempo da tua paixão por nós, que é tão significativo e tão importante. Mas, ó Senhor, como comunidade, percebemos que o momento agora é de nos acalmarmos,
e mais uma vez, de nossos lares, buscar a Ti. Ó Senhor, que essa noite seja uma noite de oração, de entrega. Ajude-nos, ó Deus, a deixar de lado tudo aquilo que quer nos atrapalhar, nos incomodar, nossos afazeres, e nos dedicar esse tempo a Ti. Por isso, ó Senhor, venha sobre nós, que Teu Santo Espírito esteja conosco. Abençoe cada família, cada pessoa que está se colocando junto conosco nessa transmissão. E assim, ó Deus, preencha os nossos lares com a Tua presença. Isso nós clamamos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Quero convidar a cantar um hino que fala da presença de Jesus entre nós. Esse hino é bem conhecido, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e gosto. Deus está em mim, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Essa noite é uma noite na qual nós queremos também compartilhar os nossos motivos de orações, compartilhar a nossa vida em comunidade. Então, se você tem algum motivo de oração, se você tem algo pelo qual você gostaria de estar orando, alguma pessoa, uma situação da sua vida, ou agradecendo a Deus, que você possa aproveitar, colocar nos comentários. Eu estou com o meu computador aqui na minha frente, então eu vou poder acompanhar melhor hoje também esses pedidos de oração. Coloque aí nos seus comentários aquilo que você gostaria. No final dessa celebração, nós vamos estar orando por eles, clamando a Deus também por aquilo que está no seu coração. Se você também tem, talvez, uma música, um louvor que você gostaria de estar cantando, de também buscar, né, a Deus através desse louvor, coloca aí, quem sabe, se eu consiga buscar aqui nos meus arquivos, talvez seja um hino conhecido, nós podemos cantar, se assim for possível. Nós queremos ter esse momento também de louvar a Deus, buscar a presença dEle, e eu gostaria também de convidar vocês a fazer uma leitura bíblica. Uma leitura bíblica que também é prevista para hoje. Eu gostaria de convidar você, que tem a sua Bíblia, a abrir no texto de Mateus. Lá no texto de Mateus. Evangelho de Mateus, o capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Depois de Jesus celebrar a ceia com os seus discípulos, Jesus subiu ao monte para orar no jardim de Getsêmani. E lá diz assim: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres.
Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo, nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Até que esta palavra do Evangelho para esta noite de quinta-feira da Paixão. Quero convidar a cantarmos mais um hino. Um hino que fala de oração. Um hino que fala da busca a Deus em oração, em fervente oração. Eu vou colocar nos comentários para que vocês também possam acompanhar este hino. Em fervente oração, vem no teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares não dar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares não dar. Maravilha de amor te farás o Senhor, respondendo à oração que aceitar. Seu bondoso poder te virá socorrer, quando tudo deixares não dar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares não dar. Se orares então, sempre o teu coração, goze a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando não dar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares não dar.
Amados irmãos e irmãs de Cristo, vocês que estão aqui nos acompanhando, nos assistindo, vejo que muitos também estão chegando entre nós para esta devoção, para esta meditação, esta celebração da Quinta-feira da Paixão. O texto que nós lemos é o texto que narra o momento em que Jesus sobe ao Monte das Oliveiras, ao Getsêmani, para o seu momento de oração, o seu momento de falar com Deus. Nós, no domingo passado, celebramos o Domingo de Ramos. E é este momento em que nós lembramos um passo importante de Jesus para dentro do seu plano de amor, para a sua paixão, a paixão de Cristo. Neste momento especial, nós estamos lembrando dos passos de Jesus dentro de Jerusalém. O que ele realizou antes de ir para a cruz. Em Jerusalém, Jesus fez muitas coisas. Jesus, ele fez a purificação do templo, mandou embora os cambistas. Jesus também, ele realizou ensinos sobre a sua volta, sobre aquilo que Jesus também inseriu os sinais dos fins dos tempos. Isso lá em Mateus 24. E depois de todos esses momentos, ensinando, mostrando também ao mundo que ele é o Messias escolhido por Deus, Jesus então começou os seus primeiros passos em direção à sua paixão. Um desses passos foi o lava-pés. Ali, Jesus, ele mostrou que ele veio para servir e não para ser servido. Jesus mostrou que ele veio para se entregar por nós, realizar a obra de Deus por nós. Pedro até queria que ele limpasse o corpo todo por causa disso. Depois Jesus, ele se encaminha para uma mesa da comunhão, aonde todos os discípulos estavam reunidos, inclusive o Judas, inclusive o Pedro, que depois viriam a trair e a negar Jesus. E nessa ceia, nessa comunhão de mesa, Jesus então, mais uma vez, se oferece a si mesmo como corpo e sangue. Se oferece a si mesmo por meio do pão e do suco da videira. Mais uma vez, ele se entrega por cada um de nós. E aí então, depois da ceia, Jesus ele vai ao Monte das Oliveiras. E ali Jesus assume o cálice da ira de Deus por nós. Ira que recairia sobre nós. O cálice que nós deveríamos tomar por causa do nosso pecado, Jesus então assume por nós. E esta noite em que Jesus foi até aquele Monte das Oliveiras, no Getsêmani, foi uma noite sombria, foi uma noite solitária, foi uma noite decisiva. Os discípulos já davam sinais de abandono. Os discípulos não aguentaram o tranco, como nós poderíamos dizer por aí. Jesus se vê sozinho em sua missão. Ele percebe que, daquele ponto em diante, ele carregaria sozinho a sua cruz. Ele carregaria sozinho a nossa culpa, ele carregaria sozinho o nosso pecado. No Getsêmani, começa os passos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Começaria a paixão de Cristo na sua essência. Tanto é que um pouco antes e um pouco depois, ele diz, chegou a hora. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mas esta glorificação do Filho do Homem, do Filho de Deus, do Messias, passaria pela cruz. Passaria pela morte. Em meio à sua angústia, uma angústia, o texto mostra, avassaladora, na qual Jesus, ele transpira sangue, não aparece aqui nesse texto, mas aparece em outros evangelhos. Jesus, ele em sua agonia, ele faz o que precisa ser feito em momentos difíceis. Jesus faz o que nós precisamos fazer em momentos difíceis, em nossa aflição, em nossa agonia, em nosso lamento. Jesus, ele
ora. Jesus, ele ora. Jesus busca a presença do Pai. Enquanto Judas conspira contra o seu mestre, Jesus ora. Enquanto os discípulos dormem, Jesus ora. Enquanto Pedro, já no seu coração, se prepara para negar Jesus 3 vezes, Jesus ora 3 vezes. Enquanto os soldados romanos marcham em busca do blasfemador rei dos judeus, este mesmo ora. É justamente em situações difíceis, de agonia, que a oração ela ganha o seu espaço, como nenhuma outra ação que nós podemos ter. Porque se você já passou por aflição, já passou por dificuldades e já passou por momentos de angústias, sabe de que neste momento nós não temos forças. Nós não sabemos o que fazer. Nós não temos ação. E então a oração entra na nossa vida e precisa entrar em nossa vida. Jesus, em seu momento, ou melhor, no seu maior momento de angústia, ainda nos ensina algo de muito valor. A oração. Este falar com Deus com sinceridade. Este falar com Deus de coração aberto. Este falar com Deus, expressando todo o nosso sentimento, o nosso desejo, o nosso anseio e os nossos medos. Jesus ora como nunca orou. Em João 17, nós vemos muito do conteúdo dessa oração. Ali, Jesus ora pelo mundo. Jesus ora pelos seus discípulos. E é interessante que Jesus não tem receio de derramar o seu coração na presença do Pai. Em fervente oração, ele clama ao Pai. Jesus não tem medo e nem vergonha de demonstrar a sua aflição, pois ele tinha total consciência do que também viria pela frente. Ele sabia que a sua glorificação como Filho de Deus passaria pela morte de cruz. Ele sabia o que viria pela frente. Nós, muitas vezes, quando estamos em situações difíceis, em agonia, ou até mesmo diante da morte, ou como nós vimos no estudo bíblico de quarta-feira, se você não assistiu, assista. Quando estamos passando pelo vale da sombra da morte, nós sabemos o que vem pela frente. Temos consciência disso. Muitas vezes nós não temos, é verdade. Muitas vezes estamos no vale da sombra da morte e as pessoas ao nosso redor, elas nos escondem. Mas quando nós estamos diante do vale, nós sentimos e pressentimos de que algo ruim vem pela frente, de que algumas coisas não estão boas. Jesus sabia o que vinha pela frente e por isso ele fez a oração um meio de buscar o sustento de Deus, ser sustentado pelo Pai e ganhar forças no Espírito Santo. E é por isso que ele pede, ao derramar o seu coração a Deus, ele pede: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, o cálice da ira de Deus. Jesus sabia que em sua missão, ele selaria uma nova aliança, a nova aliança no seu sangue. Ele sabia que para isso ele beberia do cálice da ira de Deus, derramando o seu sangue por nós. E é também por isso que ele diz: contudo, seja feita não a minha vontade, mas como tu queres. Seja feito como tu queres. E naquele momento Jesus se entrega a essa missão e encontra os seus discípulos dormindo. E ao ver os discípulos dormindo, ele volta e ora mais uma vez e diz mais uma vez de um jeito diferente. No primeiro momento ele diz: se for possível, afasta de mim esse cálice. Quando ele percebe que ele está sozinho, que os discípulos não estão acompanhando, então ele ora: Deus, sabendo que não é possível, já que não é possível, então faça a tua vontade. Vocês perceberam a diferença no texto? Eu vou ler de novo aqui, da minha versão.
a oração que Jesus faz. Lá no versículo 39 ele diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E aí ele encontra os discípulos dormindo, ele se entristece, o espírito dele fica incomodado com isso, e aí ele volta a orar. E aí ele diz: meu Pai, versículo 42, se não for possível afastar de mim esse cálice, então faça a tua vontade, como tu queres, e não como eu quero. Amados, o mais interessante é que Jesus pede ao Pai. Ele tem desejo. O desejo dele é, de alguma forma, não passar pelo sofrimento. Deus, Pai, tem alguma outra forma que não seja a cruz, de trazer salvação ao mundo? Pai, existe ainda uma outra maneira de poder salvar a humanidade que não seja na morte do Filho? E a resposta do Pai é: não existe outra maneira. Não existe outra forma do ser humano ser salvo, a não ser que alguém pague o preço por este ser humano pecador. Não existe outra forma, a não ser que um justo morra pelo injusto. Esta é a oração que sustentou Jesus até a cruz. Pois nesta oração Jesus encontrou a resposta que ele precisava. A vontade do Pai prevalece. E é na vontade do Pai que nós encontramos o caminho que Deus tem para nós. Mesmo que neste caminho seja o vale da sombra e da morte. Jesus orou e Jesus aceitou o cálice. Jesus foi, Jesus sofreu, Jesus morreu e tudo foi consumado na vida dele para que nós pudéssemos encontrar vida e vida eterna. Jesus nos deixa, nesta agonia dele no Getsemane, um bom exemplo do que nós também podemos fazer em nossas agonias. Jesus, em seu momento de maior aflição, nos deixou um legado, nos deixou um caminho, mas também nos deixou uma resposta. Em nossas orações, a vontade de Deus é que prevalece. E na vontade de Deus encontramos o caminho de Deus para a nossa vida. Orar a Deus é muito mais do que soltar palavras em direção ao céu. Orar é abrir o coração para o Senhor da vida que está ao nosso lado e permitir que a vontade de Deus prevaleça. Orar é se entregar a Deus, confiar as nossas vidas a Deus e permitir que Deus escreva a história da salvação em nossa história. Orar a Deus é permitir que Deus escreva a história da salvação em nossa história. Jesus não teve a sua vontade atendida pelo Pai eterno, pelo seu próprio Pai. Mas mesmo assim, orou e seguiu o seu caminho. Após orar, Jesus estava preparado para ir aonde Deus queria que ele fosse. E nós, estamos preparados para ir pelo caminho que Deus tem para a minha vida e para a sua vida? Estamos preparados? Se não estamos, quem sabe precisamos orar. Orar justamente ali aonde não temos forças para caminhar. Temos nós buscado na oração um meio pelo qual nos sustentamos em meio às nossas aflições? Temos aprendido com Cristo que o caminho da nossa realização, das nossas promessas, da nossa vitória, do nosso consolo, da nossa missão como pessoas cristãs neste mundo, passa pela oração? Lutero, certa vez, escreveu que a oração é o suor da alma. Creio que Jesus vivenciou isso na pele. Lembrando-se da oração do Salmo 120. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O ouvir de Deus não significa satisfazer os meus desejos, mas significa estar ao meu lado, mostrando o caminho que Ele tem para a minha vida. Se no caminho de Deus a minha vontade está lá, então Ele realizará a minha vontade, porque a minha vontade combina com a vontade do Pai. Mas creia de que Deus está conosco e não nos abandona. Que ao olharmos para a cruz, amanhã, na sexta-feira,
possamos perceber o amor de Deus por nós, pregado naquela cruz, e de que Jesus, por um momento, pensou em desistir. Não desistir, mas encontrar um outro caminho, podemos assim dizer. Por um momento, Jesus pensou, há outro caminho, mas logo ele percebeu que este caminho é o único caminho para nós. Valorizemos o que Cristo fez por nós. E vamos viver desta mesma oração que Jesus teve por nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos acompanhe a cada dia e em nossas orações. Amém. Quero convidar a cantarmos mais um hino que fala desta cruz, esta rude cruz, que matou o nosso Jesus, mas que por meio dela nós podemos encontrar vida. Eu vou deixar aqui apenas 2 estrofes deste hino, para que nós possamos cantar. Estou acompanhando também aqui as orações, os pedidos. A Júlia está marcando. A Júlia também está aqui me assessorando e marcando também essas orações. Vamos cantar um hino, também rude cruz. Rude cruz se ergueu, dela um dia fugiu, com o emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei esta cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar meu perdão. Ela agora provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei esta cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Queremos então ter esse momento de oração e buscar a presença de Deus, falar com o nosso Deus também neste momento. Nós temos aqui alguns pedidos, eu vou tentar acompanhar aqui também. A Júlia também me ajudou aqui para perceber. Se você tem mais algum pedido, né, e quer colocar, depois a gente pode manter também esses pedidos, essas orações ali em destaque. E nós queremos assim fazer. Se de repente você ainda tem algum hino que você gostaria de sugerir, trazer aqui para o nosso encontro, você ainda pode sugerir, nós podemos cantar no final também, esse momento de louvor final que nós queremos ter. Deixa eu acompanhar aqui, ver se tem algum pedido perdido, acho que está tudo certo. Vamos então orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós a Ti agora chegamos para também buscarmos a Ti em oração. Ó Deus, nós temos alguns pedidos aqui que nos foram trazidos. A Marisol Itner,
pede oração pela recuperação do seu irmão Rogério e agradece pela vida de sua mãe e de seus familiares. Ó Deus, que tu possa acompanhar, Senhor, este pedido, ouvir este clamor também da Marisol, olhar pelo Rogério, pela mãe do Rogério, a dona Sueli. Ajude, Senhor, também esta família. Senhor nosso Deus, nós também colocamos em tuas mãos o pedido da Dolores, que pede pelas famílias enlutadas da Clarice, a família enlutada da Clarice Probst, que hoje perdeu a sua mãe. Tu sabes, Senhor, como é dolorido a perda de uma mãe. E o quanto a Clarice e a sua irmã estiveram unidas nesses últimos momentos para dar à sua mãe uma vida digna, momentos finais também de cuidado e de amparo. Guarda em teus braços, Senhor, a dona Norma, e dê a Clarice, a sua irmã e todos os familiares a certeza de que ela está em boas e seguras mãos. Também lembramos, Senhor, da Marlene, da Margit e toda a família enlutada, que tiveram a perda também da sua sobrinha. Ó Senhor, com isso lembramos também de todos aqueles que estão hospitalizados por causa da Covid. Lembramos do Mauro, o filho da dona Vilma, e outras pessoas que talvez surjam em nosso coração agora. Agradecemos porque tu tens livrado as pessoas também deste mal, tem ajudado as pessoas a se recuperarem. A Clarice Schwab também enviou para mim hoje um pedido de gratidão a toda a comunidade pelas orações, por saber que foram carregados também por ti. Assim como a família da Marlis, assim como tantas famílias que têm agradecido pelo teu cuidado. Ó Deus, a Odete pede pelo seu sobrinho, Bruni, que sofreu um acidente e está em coma induzido. Ó Deus, cuide, Senhor, também desse sobrinho dela, Bruni. Ó Deus, ampara neste momento. Nesse momento em que os hospitais estão tão lotados, tão sobrecarregados. Essas pessoas que sofrem de outros males, de outras situações, também precisam de ti e de um bom atendimento. Ó Deus, colocamos as nossas vidas, colocamos as vidas das pessoas amadas que nós temos em tuas mãos. Ajude, Senhor, em nossas aflições. Ajude, Senhor, também ali aonde nós vivemos angustiados, ali aonde nós sentimos na pele o mal que vem pela frente. Tu conheces, Senhor, quais são as nossas aflições. Com certeza, Senhor, elas não se comparam à aflição do teu filho naquele dia, naquela noite tão sombria, na qual nós lembramos também na quinta-feira. Depois de celebrar a ceia com seus discípulos, ele se viu sozinho, abandonado. Quantas vezes, ó Deus, nós estamos abandonados e nos sentimos sozinhos em nossas orações? Mas nós podemos ter a certeza de que não estamos abandonados, porque nós temos a Ti. Assim como o próprio Jesus estava ligado a Ti, ó Pai, na força do Espírito. E nós temos a certeza de porque Cristo vive, nós temos o Espírito Santo que nos assiste em nossas orações. Então, Senhor, dê-nos a certeza do Teu cuidado, do Teu amor para as nossas vidas. Ampara-nos, ajude-nos. Que amanhã, ao celebrarmos também a Sexta-feira da Paixão, possamos olhar para a cruz
cheia do teu amor. E que possamos, ó Deus, após acabar essa pandemia, Senhor, também voltarmos para os nossos lares, voltarmos para a comunidade, voltarmos para a igreja, voltarmos para a tua presença com a alegria de estarmos juntos e unidos. Como é difícil, ó Deus, celebrar esse tempo longe uns dos outros. Nos sentimos como os discípulos depois da tua morte, trancados dentro de casa. Muitas vezes até com medo. Medo de sair, medo de pegar Covid, medo de sofrer qualquer outra coisa e ter que lidar com um hospital cheio. Tire de nós este medo e dê-nos a certeza de que, num tempo certo, poderemos nos reencontrar como tua igreja. Até lá, encha os nossos lares com o teu amor, com a tua graça. Isso nós pedimos, Senhor, colocando todos esses pedidos que aqui foram trazidos também nesta noite, nesta celebração. Que possamos olhar para este exemplo de Jesus Cristo, naquela noite no Getsêmani, e aprender que a oração é, de fato, o que nós temos em nossas mãos, para também lidarmos com as nossas aflições. Guarda-nos e nos acompanhe, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada comunidade, vocês que estão nos assistindo, eu quero deixar aqui o convite. Amanhã nós teremos o nosso culto de Sexta-feira da Paixão, que será editado aqui da nossa igreja. Nós vamos prepará-lo com muito amor e carinho para que você, às 19 horas, possa celebrar também esse tempo de devoção, de buscar a palavra de Deus, lembrando da morte de Cristo. Mas amanhã de manhã eu vou também trazer uma pequena mensagem para vocês, como forma também de já nos preparar para esta mensagem da Sexta-feira da Paixão. Então, sintam-se convidados amanhã de manhã a assistir esta mensagem. Não vai ser transmitida ao vivo, mas às 19 horas nós teremos uma transmissão ao vivo, né? O culto vai ser editado, mas vai ser transmitido em forma de estreia, em forma de live, para que a gente possa de novo nos reunir, dar aquele boa noite e acompanhar este culto também na presença de Deus. Então, esse é o convite para você que assim deseja estar comigo amanhã nessa celebração. E domingo nós vamos ter um programa especial de Páscoa, uma live em comunidade, né? E nós convidamos desde já a você a preparar um café da manhã. Prepare um café da manhã com a sua família. Se você está em sua casa, se você é solteiro, né? Prepare, se reúna com a família da fé. Junto à família, não toda a família, né? Não vamos aglomerar, mas a sua família, a sua casa, pai, filho, filha ali, né? Esposo, marido, junte ali com quem puder, né? Dentro do seu lar e faça um café gostoso e venha celebrar a Páscoa junto comigo, junto com a minha família. Nós queremos ter um momento também de celebrar juntos de uma forma diferente. E o culto da Páscoa, esse será transmitido pelo Sínodo Norte Catarinense. O nosso sínodo, junto com o pastor Claudir, preparou um culto especial de Páscoa. Então nós queremos aproveitar esse momento e trazer este culto a vocês. Isso vai estar nas nossas páginas do Facebook, nós vamos colocar também nos nossos grupos, mas às 9 horas da manhã nós queremos nos encontrar, tomando café junto e compartilhando este momento de celebrar a Páscoa juntos, tá bom? Então espero você também nesse dia, vai ser pelo Facebook, e eu convido para mim o desafio de você bater uma foto da família, foto de Páscoa, sabe? Aquela foto bonita, de nova vida. Pode ser tomando café junto, pode ser reunindo a família. Bata uma foto e publique aí no Facebook, publique na sua rede social, colocando duas hashtags. Hashtag Luterana Oxford, tudo junto, e hashtag Páscoa em Família. E assim nós vamos poder ter acesso a essas fotos e saber que você estava nesse momento celebrando Páscoa conosco, tá bom? Então o desafio aí, vamos fazer algo diferente nessa Páscoa, já que não é aconselhável nos reunir na igreja. E também, muitos nem poderiam estar lá celebrando, então vamos celebrar juntos através dessa live, tá bom? Amanhã, 19 horas, e domingo, às 9 horas da manhã. E nós queremos assim encerrar cantando um hino. Ninguém sugeriu hino aqui, gente? Alguém quer sugerir um hino ainda? Tá a tempo, tá? Queremos sugerir, cantar um hino.
E assim, né, bendito seja Deus que não rejeita a nossa oração. Né, falamos tanto de oração e queremos encerrar com este hino, que fala aí também de que Deus ouve a nossa oração e nos acompanha também nesse sentido e não rejeita o nosso clamor. Né? Lembrando de que o próprio não de Deus, quando Deus diz não para a nossa oração, significa que Ele ouviu e respondeu a oração. Né? Então Deus sempre responde às nossas orações. E que Deus seja bendito em nossas vidas por isso. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Um grande abraço a todos vocês, que Deus de fato esteja nos acompanhando, nos abençoando. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por participar conosco também deste momento, desta celebração de Quinta-feira da Paixão. A todos, uma boa noite, fique com Deus. Amém.